meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Estamos iniciando mais um culto virtual e eu saúdo a cada um de vocês com o versículo lema desta semana que encontramos em Isaías, capítulo 6, versículo 3. Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Onde quer que você esteja neste momento, saiba que Deus está aí contigo e que você pode celebrar este culto em adoração e honra ao nosso Senhor. E nós celebramos este culto em nome e na companhia do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos ao nosso Deus. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. A nossa casa será abençoada, porque Jesus vai derramar o seu poder. A nossa casa será abençoada, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Pai bondoso, graças te damos por mais esse momento de ouvir e compartilhar tua palavra. Fala conosco aquilo que necessitamos ouvir, nos dê sabedoria e discernimento para compreender e pôr em prática a tua vontade. Pai, é em humildade que nós nos achegamos da tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao
Leitura de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ouvir, Isaías, ele relata a visão que ele teve, onde ele vê o Deus Todo-Poderoso sentado num trono. Ele vê também serafins com asas, serafins que estavam ali para servir a Deus. E quando Isaías vê o Deus Todo-Poderoso, ele percebe a grandiosidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Isaías olha para ele e aí ele diz o seguinte: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías olha para ele e reconhece como pecador. E sabe que ali está o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia é dito que ninguém pôde ver o Senhor Deus, porque todos são pecadores e ninguém consegue enxergar este Deus. Moisés, ele viu apenas uma parte de Deus. Mas agora Isaías está ali na presença do Senhor e ele diz: Ai de mim, que sou pecador. Quando ele diz que os meus lábios são impuros, ele se reconhece como uma pessoa impura, uma pessoa pecadora. Ele chega diante de Deus com humildade. E ele diz que ele também mora com pessoas, ele convive com pessoas que também são pecadoras. Percebe aqui a humildade de Isaías. Isaías não chega assim: nossa, eu fui escolhido para estar aqui na presença do Senhor, nossa, eu devo ser muito bom, né? Não, Isaías diz: ai de mim que sou pecador, ai de mim, eu estou perdido, porque Deus é santo, é puro, e eu que sou pecador. Percebe que aqui é como se Isaías tivesse feito a sua confissão de pecados. Eu sou pecador, eu sou falho. E a consequência disso é algo extraordinário. O que acontece? O serafim, um dos serafins que estava ali para servir a Deus, ele pega uma brasa e toca os lábios de Isaías. E após isso, Isaías ouve algo maravilhoso. O serafim então diz para Isaías: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa!
Isaías estava lá, nossa, ai de mim, estou perdido. Agora eu vou morrer, vou ser condenado. Mas não, ele olha para ele e ele enxerga que ele é pecador. Ele enxerga que ele está perdido. Mas, graças à misericórdia de Deus, esses pecados são perdoados e ele é considerado agora limpo. Isaías, ele ouve essas palavras que os pecados deles foram retirados. Coisa maravilhosa. E a gente lê esse texto e pensa, nossa, como isso poderia também acontecer comigo? Mas eu quero te trazer uma novidade. Isso acontece conosco hoje também. Assim como aconteceu com Isaías, nós também podemos ouvir isso de Deus. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que nós, por nós mesmos, estamos perdidos. Assim como Isaías diz, estamos condenados. Nós precisamos ter esta humildade. Gente, uma coisa que nós cristãos precisamos reaprender a ter é humildade. Muitas vezes nós somos tão arrogantes, né? Eu sou filho de Deus e eu mereço o bom e o melhor. Eu sou filho de Deus e por que eu estou sofrendo? Eu sou filho de Deus. A arrogância. E no cristão, arrogância não tem lugar. O orgulho não tem lugar. E sim a humildade. A humildade, ela precisa estar no nosso coração. Pratique a humildade. Pratique a humildade em relação com Deus e também em relação com as pessoas. Orgulho, arrogância, não faz parte de Deus, mas faz parte de um outro ser que você sabe muito bem, né? Então, o cristão precisa praticar a humildade. Não aquela humildade que você abaixa a cabeça e deixa o outro pisar em cima de você, né? Mas a humildade de reconhecer que você, sem Deus, não é nada. A humildade de reconhecer que nós aqui somos todos iguais. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém só porque tem uma conta bancária melhor ou porque tem um carro melhor, tem uma casa melhor. Isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Ao contrário, esse tipo de coisa às vezes nos faz ser as piores pessoas. Então, pratiquemos a humildade, pratiquemos o amor. Após Isaías ouvir do serafim que os pecados dele foram perdoados, ele ouve agora Deus falando. Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Quem é que eu vou enviar? Pergunta de Deus, né? Aí vem uma coisa muito, né? Nós gostamos muito de ouvir aquilo que Deus fala, né? Os teus pecados são perdoados, você está limpo. Nossa, Deus falou isso para mim hoje. Agora, quando nós ouvimos isso, quem é que eu vou enviar? Quem vai falar por mim? Nós já caímos naquela tentação. Olha, tem alguém lá na igreja que tem uma oratória maravilhosa, tem tempo de sobra, é aposentado. Aquele lá, o fulano de tal lá tem negócio próprio, ele consegue ter tempo. Agora eu vivo sobrecarregado, eu não falo direito, e tem aquelas coisas todas, né? Tem o Moisés, quando Deus o chamou, ele também teve aquela desculpa: Deus, eu não sei falar direito. E Deus disse assim: tem problema, você vai, mas eu vou chamar Arão, o Arão vai contigo porque Arão fala bem, mas você vai. Então, às vezes a gente tenta arrumar desculpa, mas Deus tem a solução para tudo. Quando Deus nos chama, Deus conhece as nossas capacidades. Claro que nós, às vezes, vamos criar desculpas, mas Deus, ele traz a solução. Isaías, ele não disse para Deus lá, tem os fulanos aí que são bons, falam bem, são perfeitos, têm estudo, Deus, eu estou aqui, me envia. Ele se dispor
a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Se dispor a fazer a obra do Senhor. Deus, Ele faz a sua obra aqui na terra, mas Ele usa as mãos, a boca, os pés, Ele usa o ser humano. Ele chama o ser humano para fazer a sua obra. Às vezes nós olhamos assim o mundo, né? Nossa, o mundo está tão frio, as coisas são... E aí nós percebemos também que muitas vezes o ser humano está deixando de fazer a missão do Senhor. No culto passado eu falei sobre a missão que Deus deu a cada um de nós. Você lembra? Mas se você não lembra, eu vou relembrá-lo aqui. Mateus 28, versículo 19 adiante, diz: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a missão que Deus deu a todos os seguidores de Jesus, a todo cristão. Todo cristão tem essa missão. E aí, quando você olhar em volta de você e perceber que o mundo não está bom, está piorando, aí nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar para nós: o que eu estou fazendo com a missão do Senhor? Existe um texto que Jesus ele fala sobre os dons e talentos, né? Que Deus deu dom e talentos para todos. E que Ele vai pedir contas destes dons e destes talentos. E aí Ele reparte esses dons, né, e talentos para as pessoas. Cada um recebe de acordo com a sua capacidade. E nessa parábola, na verdade, que Jesus conta, o que tinha um valor X, Ele dobrou. O primeiro e o segundo dobraram os seus valores. E aí chega o terceiro que recebeu uma porção menor e ele disse que estava com medo, então ele enterrou os dons que Deus deu a ele. E o que Jesus ele diz para esse que enterrou os seus dons e talentos? Ele retira e ele lança aquele homem para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Crer no Senhor Jesus com humildade, em espírito e em verdade. Crer no Senhor não só da boca para fora, mas com todo o nosso ser. Não enterre aquilo que Deus deu para ti. Se nós olharmos Isaías, nós vemos que ele fez grandes coisas no tempo dele. No texto de domingo passado, nós vemos que quando o Espírito Santo tocou a vida daqueles discípulos, eles fizeram grandes coisas no tempo deles. No momento só de pregação, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Isaías, os discípulos e os demais personagens da Bíblia fizeram grandes coisas em nome do Senhor no tempo deles. Agora é o nosso tempo. O que nós estamos fazendo no nosso tempo em nome do Senhor Jesus? Como que nós estamos anunciando o Evangelho do Senhor? Como que nós estamos vivendo o Evangelho de Deus? Quando as pessoas olham para nós, elas percebem algo diferente. Elas percebem Jesus Cristo que vive conosco. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser e de agir, elas mostram o amor de Deus. Pense nisso, reflita, faça como Isaías, olhe para você. Eu estou olhando para mim, olhe para você e analise toda a tua vida, toda a tua caminhada com Jesus.
Lembre-se que aqui neste mundo nós somos peregrinos. Nós estamos num caminho até chegarmos a Deus, até chegar na casa do Pai. E esse caminho é Jesus Cristo. Quando nós estamos no caminho, muitas coisas vêm tentar tirar nós do foco. Então examine a tua vida, veja se você está no caminho, se você está trilhando o caminho certo. Faça a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos como uma erva. Hoje nós existimos e amanhã não mais. Será que compensa, às vezes, nós brigarmos por coisas tão mínimas, tão pequenas? Brigamos dentro da nossa casa, brigamos dentro da igreja, brigamos com vizinhos, brigamos por motivos tão fúteis. Depois a gente nem lembra mais por que nós brigamos. Todas essas coisas nos tiram do foco, nos tiram do caminho. Lembrem que o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele se satisfaz com brigas, com discórdias. Ele se satisfaz quando a palavra do Senhor é colocada de canto. Pense nisso. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, elas virão. Permaneça fiel no caminho ao Senhor e que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, perdoa porque falhamos na missão que Tu nos destes. Nos dê novas oportunidades para Te servir melhor. Nos ajude, Pai, a Te servir em espírito e em verdade. Amado Deus, Tu conheces o nosso coração, sabe aquilo que estamos passando. Tenha misericórdia de Teus filhos e filhas. Lembramos nesse momento de todos aqueles que choram. Os console com o Teu amor. Cuida das famílias que estão enlutadas. Cuida daqueles que estão enfermos. Seja o médico deles. Cuida, Pai, das pessoas que estão com a fé esfriando. Acenda de novo. Cuida, Pai, das pessoas que me ouvem neste momento. Nos dê a Tua proteção e paz. É o que nós Te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê paz. Assim te abençoe o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao nosso Deus com alegria.